bem com vocês? Vamos junto com a Prof. Cris aprender um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus, sobre o que nos diz a Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e muito importante também, que a gente precisa conhecer. Eu sei que nós temos aprendido muitas coisas nesses últimos meses, nos cultos online. Temos aprendido sobre servir a Deus, assim como o menino Samuel. Temos aprendido sobre pescar homens e a palavra de Deus, assim como foi lá na pesca maravilhosa, o ensinamento que Jesus deu aos discípulos. Nós aprendemos também como vai ser no céu com a professora Giovana. E hoje a gente vai falar sobre: será que já é o fim? Será que Jesus já está voltando? Vamos junto comigo entender um pouquinho mais sobre isso? Jesus virá para nos levar, Jesus irá nos arrebatar, estou esperando. Então, crianças, hoje nós vamos meditar, nós vamos estudar lá no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículos de 3 ao 14. Então, corre lá, pede para a mamãe, para o papai pegar a Bíblia e acompanhar a gente e ajudar você a entender essa história. Vamos lá? Então, crianças, nós estamos vivendo momentos muito difíceis mesmo, cheio de restrições. Nós temos visto muitas coisas ruins acontecendo ao nosso redor no mundo, né? E é isso que fala esse livro. Ele vai dizer como que estão sendo esses dias, que foi escrito lá atrás, mas ele reflete tudo que ele fala sobre tudo que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então vamos lá? Lá em Mateus, no versículo 3, no capítulo 24, no versículo 3, diz assim: estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, a Jesus, os seus discípulos. E dizendo assim, e chamou ele em particular e dizendo assim: diz-nos, Senhor, quando serão essas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus respondeu: cuidado, que ninguém vos engane, pois virão muitos falsos profetas, muitos falando em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E na verdade, não são não. Vocês ouvirão, lá no versículo 6 diz que vocês ouvirão falar em guerras, em fome pelo mundo, em doenças, pestes, mas é preciso que vocês não tenham medo. Sim, é preciso que essas coisas aconteçam, porque ainda não é o fim. Os que amam a Jesus serão perseguidos, odiados, atormentados e mortos por causa do nome de Jesus. Pois é, crianças, que coisa, né? Que seja preciso que tudo isso aconteça por conta do nome de Jesus, não é verdade? Mas aquele lá no versículo 3, no capítulo 24, no versículo 13 diz assim: mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. E lá no versículo 14 está um mandamento muito importante que a gente vem falando ao longo desse tempo todo. E este evangelho, o evangelho do reino de Deus, será pregado por todo o mundo, por toda parte, em testemunho a todos os povos e nações. E aí sim virá o fim. Então, crianças, a palavra de Deus é clara. Ela diz que Jesus ele vai voltar um dia, não diz? Não é isso que nós temos aprendido? Que um dia nós vamos subir com Jesus aos céus e morar nas moradas celestiais que ele subiu para preparar para a gente, que ele foi para lá e preparou para nós. Mas a palavra de Deus, que é uma palavra que não mente, porque foi inspirada pelo próprio Deus, lá está escrito que antes desse grandioso dia chegar, muitas coisas vão acontecer.
muitas coisas que infelizmente não agradam ao coração de Deus vão acontecer. Hoje nós estamos vivendo, nós ouvimos falar, quando você que é um pouquinho maior, que entende um pouquinho melhor, quando você abre o jornal, você ouve o jornal, você vê uma notícia, normalmente não são notícias boas, né? Como a gente tem recebido nos últimos tempos, são acidentes acontecendo, são terremotos acontecendo em países onde não deveria estar acontecendo isso, enchentes, incêndios, são terremotos como aconteceu aqui no nosso país vizinho, aqui nas Américas, lá no Haiti, né? Nos Estados Unidos, tornados, furacões, essas coisas acontecendo, né? E aqui mesmo no Brasil, no lugar onde deveria estar chovendo, no lugar onde deveria estar sendo mais frio, está calor. No lugar onde não está acostumado com tanta chuva, está chovendo, criando enchentes e inundações, né? Então a gente tem visto muitas coisas acontecendo, e não só esses desastres naturais. A gente tem visto também acontecer pestes, doenças, que nem essas pandemias que nós estamos enfrentando já há quase 2 anos, né? Que tem matado muitas pessoas, tem contaminado muitas pessoas em vários lugares do mundo. A gente proibido de poder andar livremente por aí, proibido até mesmo, até pouco tempo, de poder frequentar as igrejas, ouvir a palavra de Deus. Então tem acontecido muitas coisas. E a palavra de Deus também nos alerta que muitos falsos profetas, muitos homens viriam falando em nome de Deus coisas que não são de Deus. E isso iria enganar muitas pessoas. Então, crianças, por isso que nós estamos aqui todos os domingos, trazendo ensinamentos, estudando a palavra de Deus, para que a gente possa estar bem atentos a todos esses sinais que estão acontecendo. Porque a palavra de Deus fala que todas essas coisas, essas catástrofes, esses desastres, essas coisas ruins iriam acontecer antes da vinda de Jesus. Mas que mesmo assim, aqueles que conhecem a palavra, que entendem o que está sendo ensinado, deveriam ir por todo mundo e falar desse evangelho, desse ensinamento que Jesus deixou para nós. E daí, crianças, quando todo o cantinho do mundo tiver sido falado essa palavra, aí sim Jesus vai voltar, conforme a palavra dele diz lá em Apocalipse, ele descerá entre as nuvens. Igual, lembra quando a gente contou aquela historinha, que a gente contou a história onde os discípulos estavam andando com Jesus aqueles 40 dias e ele subiu aos céus e foi entrando por meio das nuvens até que os discípulos não puderam mais ver ele? Então, crianças, da mesma forma que Jesus subiu aos céus naquele dia, ele vai voltar para buscar aqueles que são seus, aqueles que serviram a ele durante o tempo que tiveram aqui na terra. Vai ressuscitar aqueles que morreram e que serviram a Deus também. E ele vai pegar todas aquelas pessoas que ouviram a palavra, que viveram aqueles ensinamentos, os ensinamentos que foram deixados na Bíblia e passados para nós. E essas pessoas vão, sim, subir com Jesus e morar no céu. Então, crianças, eu peço que vocês, como investigadores, olha só, lembra das histórias que a gente contou, que a gente usou a lupa? Que vocês possam examinar a palavra de Deus, que vocês possam pesquisar, investigar todos os ensinamentos que Deus deu, que Jesus deixou, que Deus nos deu através dos seus profetas, dos escritores da Bíblia, e que você siga essas orientações. Fale para todas aquelas pessoas que passarem pela sua vida do amor de Jesus, para que essas pessoas também, quando Jesus voltar, possam ir morar com ele no céu. Tá bom? Então, que você tenha o coração cheio do amor de Jesus, que você tenha sempre o coração aberto para as coisas boas, para fazer o bem, para ajudar os outros e ensinar tudo aquilo que você aprendeu na palavra de Deus e tem aprendido em todas essas aulinhas que nós temos dado. Tá bom?
que no dia que Jesus voltar para buscar os que são seus, que você possa estar entre eles. Assim, nós juntos poderemos estar no céu louvando e adorando a Deus como Ele merece, tá bom? Então eu quero orar rapidamente com você e agradecer por este dia, por essa palavra e por tudo que Deus tem nos ensinado através das Escrituras. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por essa palavra maravilhosa que o Senhor deixou para que nós andássemos nos seus caminhos, que nós entendêssemos o que o Senhor tem para nós e que no dia que Jesus voltar, nós possamos estar junto com Ele, Senhor, subindo aos céus para te adorar, para te louvar, para te bendizer eternamente. É o que eu te peço, alcança, Senhor, todas as famílias que estão assistindo esse vídeo, todas as vidas que estão assistindo esse vídeo e traga, Senhor, para dentro do seu amor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, que você tenha uma semana abençoada, uma semana cheia do amor de Deus e não esqueça de sempre buscar ler a palavra, estar alinhado com o coração de Deus, tá bom? Então, um beijo, uma ótima semana para você. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo! Ele vem buscar o povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Seja adulto, jovem, adolescente ou criança, se prepare! Jesus está voltando! Jesus virá para nos levar, Jesus irá nos arrebatar, estou esperando. Ele voltará. Jesus virá para nos levar, Jesus irá nos arrebatar, estou esperando. Ele voltará. Eu não sei o dia nem a hora, mas o relógio não vai esperar. Ele voltará. Te prepare, não dá mais para ficar brincando, dizendo que Jesus está demorando. Ele voltará. Ele voltará. Quero estar como as virgens prudentes, não vou deixar faltar o azeite. É assim que será. Ele voltará. Ele voltará. Eu não sei a hora, ele voltará. Sei que não demora, ele voltará para nos buscar. Ele voltará. Eu não sei a hora, ele voltará. Sei que não demora, ele voltará para nos buscar. Tudo que está acontecendo é sinal que ele está voltando. Ele